Estamos em mais um dia de XYZ, essa nossa conversa intergeracional para a gente poder falar com as principais lideranças de marketing do Brasil sobre futuro, sobre negócios, sobre creator economy, novas gerações. E hoje, meus amores, vocês não têm ideia de com quem estou nesta sala. Assim, a produção tá superando a curadoria, tá ficando cada vez mais difícil acompanhar o nível das conversas, das pessoas e assim vai. Mas olha, eu quero começar apresentando Gabriela Sartori. Seja muito bem-vinda. Ai, obrigada. Estou muito animada. Vai ser tudo. Que bom. E também estamos com ele, Márcio Oliveira, co-CEO da JCom. Muito obrigado, uma honra estar aqui. Que demais. Conta aí pra mim, até pra gente já iniciar, quero saber de bastidores. Como que vocês caíram aqui? De onde vocês vieram? O que vocês fazem? Como estamos nessa trajetória de conexão com marketing e publicidade? Bom, eu sou head de consultoria e pesquisa na Trop, uma consultoria de rejuvenescimento de marcas, trazendo a geração Z para perto, né, das grandes marcas da comunicação. Então, o que eu faço hoje muito é ajudar essa voz, né, que as novas gerações já têm conquistado dentro do mundo digital, como que a gente transforma isso em estratégia, né? Então, ajuda as marcas realmente a se posicionarem melhor, atingirem as novas gerações, mudarem um pouco aí, né, o seu manejo dentro do mercado. Então, eu vim parar aqui muito para trazer esse lado de como que é fazer essa consultoria, né? Como que a gente transforma esse posicionamento das novas gerações em insights, né? Mas você tem um histórico também com de outros carnavais, literalmente. Outros carnavais. Esse aqui não é só um rostinho bonito. Tem repertório. Antes de eu trabalhar na Trop, esse é um fun fact, eu trabalhava numa gravadora que chama SB Music, e lá eu fui responsável por projetos internacionais e pela gestão ali de projetos da artista, multi-artista, drag queen, Glória Groove. É uma super artista no Brasil, né? E muito do que eu fiz lá nesse período foi estruturar os projetos para que ela pudesse fazer a virada para o internacional, né? Para a carreira internacional. Então, fui responsável por toda a campanha de Grammy Latino e também pelas campanhas de marketing que ela participou e foi embaixadora de algumas grandes marcas. Pode falar marca aqui? Pode, tá liberado, tá tudo bem. De algumas grandes marcas, como Amstel, né? Ela foi embaixadora dessa marca durante 1 ano, então a gente produziu bastante conteúdo já voltado para a marca nesse aspecto. E antes disso, eu fazia gestão de projetos de Customer Experience na Globo e também fiz isso na Acreditas, que é uma fintech, né? Então aí, pingando por vários mercados até a gente chegar aqui nesse mundão. E você, Márcio? Você sempre foi do mundinho agências? Sempre fui formado, né? Eu sou publicitário de formação, formei na SPM e a vida inteira, comecinho, fui estagiário, quando estava estagiário foram empresas, a Microsoft e a Sony Music, mas logo depois, ainda estagiário, caí na UMAP, aí passei a atender Volkswagen lá. Que demais! E me fui contratado lá. Ali o bichinho da publicidade me pegou, era atendimento a vida inteira, de lá para Young, daí, que nem existe mais, que é VML hoje, e aí depois para Liu Lara. Aí eu passei uma vida na Liu Lara, não vou falar quanto tempo, que vocês vão fazendo a conta, vocês vão fazer um VM-idade aqui. 5 anos. Multiplica por 4. E aí de Liu Lara, eu tive um tempo de DM9, RGA os últimos 6 anos, e agora estou na JCom. A J primeiro é do grupo FSB. O grupo FSB é o maior grupo de PR da América Latina, é gigante, é um grupo que cuida de reputação de marca, é muito interessante o trabalho e a força do grupo. E a J é um player dentro desse grupo de publicidade, mas falando de encontro de gerações, né? A gente faz muito trabalho para novas gerações, assim, né? A J, ela lançou o @ de Duolingo no Brasil e cuida dessa marca. Então, isso é uma das marcas que tem lá, tem todas as Zamp, tem Heinz, então ela tem uma pegada muito jovem e por isso precisa estar muito antenado com o que está sendo discutido, com o que está sendo falado, o que está acontecendo nas redes sociais. Ao mesmo tempo, você precisa, de repente, fazer um trabalho para a Cosan, né, ou para marcas mais parrudas corporativas, e a gente também faz. Então,
essa coisa meio dinâmica e que para mim só entra como forma de energia, porque eu adoro desafio e isso daí é o desafio do momento para mim, que é o mais legal. Pra gente começar já de um jeito descontraído, eu quero saber de vocês. Eu gosto de acessar também a minúcia da vida pessoal. Que sabemos vocês que enquanto grandes lideranças, mas o que se passa no WhatsApp? Qual que é a figurinha favorita de vocês? O sticker favorito de Zap Zap? Eu já te falo agora. Nossa. O meu é que eu uso tanto que parece que ele já virou parte de mim. Qual? Mas é um que tem 2 cavalinhos, assim, numa praia, assim, e dando a mãozinha, assim. Você já viu esse? Um negócio fechado. Entre 2 cavalinhos. Eu uso pra absolutamente tudo. Tem um bom dia. Sim. E vamos entregar qualquer coisa que vai ficar maravilhoso. Sim, também. Manda pra mim 2 cavalinhos. Já quero essa aí. É perfeito. E tem várias variações dela. Tem 2 cavalinhos, 2 baratinhas, 2 lagartinhos. É uma editoria. Negócio fechado. Eu amo essa. Muito bom. O meu é um dia sem confusão, é um dia perdido. A figurinha tá escrito só. Você tá trabalhando com marketing? E ela vale pra tudo também. Sim. Ela vale pra tudo, porque se você olhar teu dia, vai ter alguma confusão no teu dia. E então você só fica esperando. A hora que acontece, você fala, agora é a hora da figurinha. Eu mando essa figurinha todo dia em todos os grupos. Na dúvida se é uma figurinha ou minha próxima tatuagem. Porque assim, cada dia tem sido. Não é legal? Um dia sem confusão, um dia perdido. E Márcio, já vou começar puxando você então para a primeira pergunta. Porque como que a gente consegue equilibrar, na lógica que a gente está hoje de mercado, onde as pautas principalmente de marketing estão voltadas para a performance, ao mesmo tempo que se a gente não consegue criar campanhas que sejam culturalmente relevantes e experiências que realmente, de fato, sejam memoráveis e gerem impacto ali no consumidor, não tem conexão. Então, como que a gente equilibra isso no contexto da publicidade hoje, sabendo que você já viu várias eras aí? Assim, todo mundo fala do famoso funil, né? E é muito engraçado porque ninguém para pensar no próprio funil. O funil, se você só cuidar da parte de baixo do funil, uma hora acaba a água. Se você não regar o funil, não vai passar água por lá. Então, é muito importante a performance. É óbvio que é muito importante, ainda mais num mundo que você tem todos os dados. E você consegue ter muita informação de quem está entrando, por que entrou, da onde veio, quanto comprou, quanto tempo ficou. Então, você consegue ter muita coisa que te ajuda a trazer mais gente. Agora, se você não pensar, principalmente eu acho que a camada do meio, que a outra camada, ela ainda é uma camada que a propaganda ela soube trabalhar ao longo dos anos, a gente ainda é muito referência nisso, quando vai para a TV, para a Out of Home, para grandes mídias em que você faz o conhecimento das marcas acontecerem. Mas aqui no meio mora você saber o que a cultura está falando. Você está na velocidade da cultura. O meme de hoje, amanhã, já acabou, já tem outro. As discussões, a polarização, ela está nessa camada daqui. Então, como é que você... a tua marca vai se posicionar? Não vai se posicionar? Como é que você, então, não vai virar uma conversa que ninguém vai ver? Você vai parecer o tio Suquita no meio do TikTok? Eu brinco o Didi vestido de jovem? O Didi de jovem no meio do TikTok querendo fazer algo, falar do jeito que a turma fala lá, ou você vai realmente aprender. É um lugar que exige muita empatia. É você saber se colocar no lugar da audiência. E muitas vezes, se você não tem as pessoas que são a própria audiência trabalhando, talvez você perca. Então, aqui tem uma mágica aí, que eu acho que é onde... E aí, agora, quando você consegue, imediatamente você consegue converter. E aí é maluco, cara. É um negócio... Tem muito produto que ele nasce disso, a marca abraça e lança o produto e explode de vender. Veio da cultura. Veio da cultura. Eu acho que o mais legal hoje de fazer tá aí. Sartori, e no teu caso, que veio do universo de música, trabalhou numa gravadora, tem um contexto também de que essas artistas, essas pessoas, são também os termômetros que acabam movendo muito a cultura. Então, são as pessoas que ditam de fato, estão fazendo lançamento. Você sempre esteve envolvida com a indústria de entretenimento. E aí, como que fica essa lógica da publicidade entrar e fazer parte disso
com essa perspectiva também que a gente ouviu agora do Márcio. Eu acho que eu vou primeiro puxar um gancho do geral, que é... Quando a gente pensa no funil, eu acho que há um tempo era muito mais fácil você olhar o funil como algo linear. Mas cada vez mais, as novas gerações estão subvertendo um pouco essa lógica, né? Então você capta ali bastante gente, mas isso não significa que você vai captar, nutrir e aquilo já vai gerar um resultado na ponta, né? Porque as jornadas estão muito diferentes. Então, você vai captar numa rede, depois ele vai te procurar no TikTok, Perfeito. ele vai... entender o seu posicionamento de marca, ele volta, ele entra no seu site, faz um carrinho, procura um cupom, volta pra cá. Então, toda essa jornada agora, ela tá muito diferente, ela não é mais um funil muito óbvio, assim, né? Quando a gente fala na indústria da música, eu acho que tem uma outra questão ainda, que o artista, ele é a própria marca, então, ele é a pessoa, o creator e o produto. Tá levando né? a paulada de todo Então, lado. exatamente. Então, é uma pessoa Colhei que dos precisa... frutos também. Certo. Mas é quem precisa... tudo bem, vou me reinventar, mas até que nível? Porque eu também sou a minha marca, né? Eu quero lançar uma coisa nova, mas em que timing, né? Puxando agora muito a sardinha pro meu lado também nesse aspecto, o pop no Brasil é uma loucura. Então, assim, um artista que fica um ano... parado, ou que toma aquele ato para repensar, para viver, para depois compor, para depois lançar, o público não tá mais consumindo dessa forma, né? Então, assim, é lançamento atrás de lançamento. Como que você se reinventa ao mesmo tempo que você se mantém fiel a quem você é e a sua marca? Então, é uma grandíssima dificuldade. Eu acho que tem poucos artistas hoje que têm conseguido fazer isso com consistência. Mas aí eu acho, trazendo de novo pro lado da publicidade, que como então as marcas podem se aproveitar disso, né? Se aproveitar dos artistas que estão ousando e estão criando e criar junto. Como pode se conectar com aqueles que realmente fazem sentido com o que a sua marca transmite e também aproveitar isso. E como se usar dos artistas, dos creators, né? Para criar uma conversa que seja de fato contínua. Eu acho que esse também é um grande desafio. Então, eu venho de um contexto de uma artista que é drag queen LGBT. Não faz sentido para essa artista, e como para muitos outros, que as marcas só apareçam no mês de Pride, sabe? Só em junho e é isso, né? Como que você mantém uma conversa ativa com um ou mais creators que realmente representam a sua mensagem para que você, de fato, seja relevante para aquele público, né? Então, é um desafio de estratégia mesmo das marcas que precisa ser olhado, de fato. Aí, quando a gente entra no funil... do topo, no meio e na conversão. Tem que ser recorrente, né? E as marcas viram também isso nesses últimos anos, o desafio, porque artistas como os que a Sartori tem citado, como a Glória Groove, por exemplo, estão dentro da cultura e logo estão em contato direto com o consumidor, e é a pessoa que vai levar a paulada de todo que é lado, e aí se posiciona mesmo, né? Fala, marca, se você quer fazer algo comigo só em junho, foi mal, não vai fazer, então não vai trabalhar. A gente começa a ver também uma emancipação, né? Porque... o artista antes não falava, a gente percebe esse movimento muito trazido pela internet de pessoas que se posicionam e ativamente estão trazendo isso. E acho que as agências têm que ajudar as marcas também a não falar só em junho com o público LGBTQIA+, não falar só em novembro com as pessoas pretas. Assim, quando você de fato abraça algo e você acredita, primeiro você tem que fazer antes de falar. E depois fazer sempre. E se for falar sempre o que você fez. E não promessas e tudo mais para ficar bonito na fita. Então, isso cabe a um parceiro, um consultor, a ajudar a marca a ter esse tipo de cabeça e não cair num oportunismo que muitas vezes também é puxado por venda, puxado por uma série de outras coisas que no final das contas vai jogar contra a própria marca. E às vezes vai tomar um não do artista, um não bem dado, por sinal. Exato. Algumas pesquisas que a gente fez, né, no Instituto Z, que é o Instituto de Pesquisa da Trop, tornam muito evidente que a Gen Z tem um faro para inautenticidade, né? Então, é uma geração que está muito ligada se a marca só está aparecendo uma vez e no que é um oportunismo, né? Eles esperam muito que as marcas consigam trazer o posicionamento deles junto com creators de forma autêntica e, de novo, recorrente. Então, é uma geração que está muito preocupada com isso. Não cola mais você aparecer aqui, aparecer ali, onde convém, né? Então, mais um aprendizado. Galera rastreia mesmo, vai na Fica em cima. Assim, a gente viveu e tem vivido nesses últimos tempos, principalmente nesse ano e no ano passado,
cada vez mais essa emancipação da voz, então a gente tá vendo as novas gerações de fato trazendo à tona alguns problemas que sempre existiram na verdade, mas eram aqueles problemas que eram discutidos na mesa de bar, no backstage, e não num Twitter da vida, numa rede social de forma pública. E aí uma das coisas que tem sido trazida pra mesa de forma muito constante é: gente, todos nós trabalhamos com publicidade e não com urgência e emergência. Ninguém aqui é médico. Tá tudo bem se o post não sair às 18 horas. Como que é lidar também com todo esse mecanismo da pressão, né? De, tá bom, precisamos sair. Lógico, tem campanhas que são no real time, que aquele segundo faz toda a diferença. Mas como consolidar essa pressão, né, essa exigência de tudo pra ontem com o mundo de hoje? Eu acho que tem uma coisa que ela, assim, esse negócio da velocidade da cultura, né? Assim, as pessoas começam a falar sobre algo e aí as marcas e as agências entraram numa pegada de que se você não for o primeiro ou um dos primeiros, já vai estar velho quando você falar. Que eu acho que é errado. Eu acho assim, você pode não ser o primeiro, mas se você falar de um jeito mais legal do que os outros, a tua fala vai repercutir melhor. Acho que esse é um problema que tem. Um outro problema é essa busca do engajamento orgânico, né? Porque você pode botar um dinheiro e ele vai engajar, mas tem uma busca do orgânico de fazer sucesso ainda, que também ele acaba pressionando, aí já não é a velocidade, mas é o limite. É o limite, entendeu? Assim, a hora que você passa do ponto e aí aquilo flopa, ou aquilo vira ruim, aquilo vira um cancelamento para você. Então, de novo, isso também é decorrência da história de eu preciso ir primeiro, eu preciso ir mais longe, eu preciso... E eu acho síndrome do protagonismo. E o que acontece? Todo mundo entra nessa história, assim. Não é uma coisa assim que... Eu acho que acabou um pouco o negócio da hierarquia. Tem que fazer... eu acho que, assim, a galera... ela entra como se fosse um game. E quem sofre no final das contas é o cérebro de todo mundo. Então começa a ter problema de saúde mental, começa a ter questões e eu acho que, de novo, né, toda a sociedade, o ser humano, ele é muito pendular, né? Então 100% você vai ter que querer ser o primeiro, aí você vai aprender que tá fazendo mal. E aí você vai voltar para um ponto aqui que é, cara, se eu for o cara mais legal, eu não preciso ser o primeiro. A gente tá achando esse equilíbrio ainda, acho, no trabalho, né? E também é todo mundo muito novo. Então você também testa seus limites nessa hora, né? Então eu acho que, de novo, vai chegar uma hora que a gente vai conseguir fazer um trabalho que tem o resultado, que chama a atenção das pessoas, mas que não necessariamente foi o primeiro e tem essa pressão e eu tenho que... O prazo que tem, assim, fazer mais legal, as pessoas vão falar, vão estar comigo, eu vou trazer ela pro meu lado. Ninguém vai morrer, né, pelo sair 18 horas em ponto. É isso. É sobre isso. Ô Sartori, e aí no caso, você agora que tá nessa frente de consultoria, também a gente entra em algumas dicotomias e dilemas do mercado, porque o que a gente vê, até tem uma pesquisa da UPix com a Nielsen que provou que as marcas querem fazer estratégia, principalmente de influência, para conseguir, através do influenciador digital, chegar nos consumidores. No entanto, as agências têm, no máximo, 7 dias para fazer uma estratégia completa. Desde o processo de curadoria de influenciador, mapeamento, a entrega, a gestão, e roteiro, o briefing, e assim por diante. Então, peraí, como que eu alcanço, de fato, com uma estratégia sólida e consistente as novas gerações, ao mesmo tempo que vocês têm esse dinamismo e essa cobrança do mercado de, são pouquíssimos dias para você entregar isso? Essa é uma loucura muito grande, né? Porque, de fato, como que você vai garantir que você está fazendo uma entrega com qualidade, onde você realmente pensou em todos os outcomes que ela vai trazer, se você não tem o tempo adequado para isso, né? Nessa mesma pesquisa também, uma outra coisa que ficou muito clara é a dificuldade que a gente ainda tem até de medir quais são os resultados, né, os outcomes das campanhas, né, do engajamento, se agora a gente tem que mensurar, né, o engajamento, o like, o comentário. Então, isso tudo ainda é muito, muito nebuloso. Eu acho que o grande desafio realmente é como que a gente consegue, ainda assim, traçar uma campanha, né, como se ela fosse um projeto com começo, meio e fim,
realmente utilizar das forças, né, que todo mundo está trazendo. No caso da Trop, para uma campanha, a gente está trabalhando com marca, agência de publicidade, agência do creator, agência que faz a intermediação entre a agência 1, 2 e 3, agência da marca, o cliente, o assessor do creator. Então, em uma sala, a gente tem 9 pessoas, né, 9 frentes de trabalho. Dela falar já dá cansaço. Tão complexo de stakeholder, né? Como que você realmente vai conseguir entregar algo de qualidade em pouco tempo, tendo que envolver tanta gente assim, né? Eu acho muito desafiador, mas eu concordo muito com o que você trouxe de... Talvez a gente ainda esteja nesse momento da loucura aqui e a gente vai chegar numa resposta. Mas acho também que quando a gente fala de redes, também puxando um pouco da sua fala, é muito importante cada vez mais que as marcas não sejam só passivas a trend e ao que está acontecendo, né? Então, não é que todo mundo precisa ser trendsetter, mas para mim a grande questão é que se você tem algo para criar que seja autêntico, próprio, seu, da marca, que você realmente acredita, que vai reverberar a sua mensagem, vale muito mais do que você ficar esperando um morango do amor surgir para você embarcar, sabe? Então, eu iria muito mais para esse lado. E também pensando que as campanhas, elas têm que ser parte de uma estratégia da marca que ela é de longo prazo. Então, aplicar, né, esse longo prazo em quebrinhas de uma semana, será que é isso que vai realmente fazer você ganhar relevância? Ou é você olhar para o seu ano, né, o seu planejamento ali com certo cuidado, né? A gente não sabe o que vai surgir de trend, de novidade, quais vão ser as expectativas das novas gerações. Mas você se manter consistente a sua mensagem é algo que a marca tem que fazer independente. Muda o formato, mas a mensagem é a mesma. É a mesma. O desafio é equilibrar isso. Tem um jeito de trabalhar que ele é legal, que assim, você deixa pronto os seus assets para trabalhar o que é o teu propósito, o que a marca acredita e tudo mais, óbvio, trazendo para a linguagem, né, da plataforma. E você separa o teu time, porque já está pronto, para buscar a velocidade da cultura, que está sendo o morango do amor. Entendeu? Na hora que o morango surge. Você tem teu framework ele pronto de trabalho. Porque daí você tem aqui a sua consistência e você tem picos. E você pode surfar alguns picos nessa história. Isso exige, numa mesa com 8, 9 players, como ela colocou, uma disciplina, uma organização maluca, né? Haja ways of work. e aí, assim, nem todo mundo consegue, né? Mas quando consegue, tenho certeza que a marca desponta das outras. E caramba, cai na questão também do quanto a gente precisa trazer um letramento muito interno, muito corporativo, seja dentro do próprio negócio enquanto agência, mas principalmente para com o cliente. De você deseja estar na velocidade da cultura? Se sim, a gente precisa quebrar barreiras. Do tipo, teu jurídico te leva uma semana de SLA para te retornar, pois bem, você não vai estar na velocidade da cultura. Você vai estar de vestido de jovem. Como que faz pra quebrando esses silos? Assim, o silo... Primeiro, a empresa, né? Eu acho que assim, acertar na entrada e fazer as perguntas certas para o seu cliente de como é o processo dentro da empresa é fundamental para você acertar a expectativa. Então, por exemplo, se eu tenho 6 camadas de aprovação, não dá para colocar um negócio do dia para o dia no ar. Ponto. Não dá. Uma expectativa já setada ali, então, né? Então, assim, é simples assim. A gente tem cliente que a gente chegou num grau de confiança que a gente posta sem aprovação. E se ele percebeu que deu ruim por algum motivo, ele manda tirar. E tá tudo bem, né? E um abraço, assim, melhora depois. Arruma na próxima... a gente faz um aprendizado e fala assim, ó, quando a gente for falar desse tópico aqui, não é pra falar. Vira um don't. E aí é um não, aí a gente vai guardando. O don't, o que é don't, o que pode, o que deu certo, quais são as melhores práticas. Quando a gente fala isso pro outro cliente que quer fazer igual, eu vim aqui porque tem aquele cliente que faz muito bem. Então, só que aquele cliente lá, ele não aprova. Aí ele fala, aqui não posso. Não posso perder o controle. Então me fala como é que é o seu esquema de aprovação. Então, meu esquema de aprovação sou eu, mas eu preciso aprovar. Então tá bom, então vai ser fácil, né? Se eu te mandar hoje para hoje, você consegue aprovar hoje? Consigo. Então, funciona. E aí vai. Então, eu acho assim, acertar a expectativa o tempo todo minimiza o problema de decepção depois, entendeu? E aí, o que não dá é sair o morango do amor
E aí, quando já virou a manga do amor, você vem com o morango de novo, entendeu? O Sartori, falando de alinhamento de expectativa entre clientes e parceiros, citou aí novos stakeholders no mínimo necessários, muitas vezes, para fazer as coisas rolarem. Como alinhar essas expectativas de forma rápida, de forma minimamente fresh? Uma coisa que a gente tem visto na prática dar muito certo é o processo de cocriação. Eu acho que quando, né, você consegue trazer todo mundo para uma sala, assim, mais difícil do que uma sala com 9 pessoas é um e-mail com 9 pessoas. Uma thread então, longa. Então, quando você consegue realmente reunir as pessoas com um outcome, né, um propósito, a gente tem visto um resultado muito, muito positivo. Por quê? Hoje, quando a gente fala de criação de conteúdo, principalmente quando envolve agências, creators, marca, cliente, todo mundo, é que esse vai e volta, esse briefing que ficou um pouco truncado, né, ele atrasa demais o processo, né? Então, quando a gente consegue fazer a cocriação, que é justamente colocar todo mundo numa sala e perguntar, cliente, o que você quer? Marca, o que você quer? Quais são os seus don'ts, né? Qual que, então, é a sua barreira do seu time global que você não pode fazer aqui? E aí a gente senta todo mundo e consegue criar junto e sair ali com um asset, né? Uma decisão, um tipo de conteúdo, um discurso. Cara, esse tem sido, eu acho, o melhor dos mundos, né? Você conseguir sair com tudo praticamente já aprovado. Mas acho que, voltando para o tema do alinhamento de expectativa, também ele precisa ser muito conversado e todo mundo precisa ser muito transparente. Então, quanto tempo de fato você leva para aprovar? Quanto tempo a gente leva para produzir um material, um conteúdo, uma consultoria? Então, isso precisa estar de fato muito claro, mas também todo mundo precisa saber onde quer chegar. Eu acho que esse tem sido um outro grande aprendizado da consultoria. Muitas vezes, quando a gente senta com uma marca e pergunta o que você quer, a própria marca não sabe. Então, existe um trabalho de guidance muito grande ainda, né? De como... Então qual é a sua mensagem? Aonde você quer chegar? Sim. Como você quer fazer, né? Até isso virar um briefing, é um passo antes ainda. Muita coisa para ser conversada e ajustada. Né? Eu tô rindo porque às vezes é aquele briefing que vem com 300 mensagens, né? Aí você tem uma única campanha, que vai ser veiculado em alguns poucos canais, e aí você tem 15 mensagens para passar, e no final você tem o objetivo também de quê? De mensurar o impacto e quanto aquela mensagem vai ser lembrada, e assim por diante. E não, a gente tem que escolher também algumas batalhas, algumas prioridades para alguns momentos. Você vê, né, em tudo isso que a gente tá falando, tem algumas máximas que elas são muito antigas, né? E elas atravessam gerações, assim. A gente fala hoje muito do trabalho híbrido ou do home office, mas aonde você resolve mesmo? Todo mundo numa sala presencial, porque se você tiver ali, todo mundo sai ganhando. Eu sou fã do presencial, confesso. Então, é diferente de estar aqui, né? A gente já tá fazendo num vídeo, não tem a mesma energia, né? Então, assim, para algumas coisas realmente funciona o híbrido, eu não sou contra, mas assim, eu acho que tem uma coisa que é, quando você tem 9 pessoas de 9 lugares diferentes e você precisa chegar num negócio comum, cara, nada como tá todo mundo olhando, sentindo a energia do negócio e resolvendo junto. Então isso é uma coisa. Quando você tem 15 mensagens, você não tem nada. Quem quer 15 não tem um. Então tem que parar e falar, vamos fazer uma eliminação? Se a gente tivesse que jogar fora uma das 15 mensagens, qual que teria problema de jogar? Não teria problema de jogar essa aqui. Aí você começa. Então a gente está chegando por aqui. Então o caminho estratégico é daqui. Então você está... Até você chegar no que é o hero do negócio, né? E você pode ter outras, é claro, que são complementares, mas elas são complementares. Elas não são coisas diferentes que você está com uma metralhadora e sai atirando para aí, para ver qual que vai dar like, qual que vai dar engajamento, qual que vai acontecer, comentário e tudo mais, né? Então, acho que tem umas lições que elas atravessam os anos aí. E eu falo que tem muita coisa no marketing que se a gente abrir Kotler, a gente vai resolver em 2 segundos. Pega o livro aí. Retomar a origem, sabe? Ir lá na fonte. É isso, muito louco. Já eu quero puxar assuntos de Cannes, pra gente falar sobre Cannes e Creator Economy, mas antes, acho importante agora a gente dar um respiro, porque teve uma trend de TikTok, e eu quero saber se vocês lembram dela, foi nos últimos tempos, que basicamente crianças eram postas para ouvir ditados populares, só que só pela metade. E o desafio era a criança completar a frase com o que ela achava que
era o final daquele ditado popular. E aí a minha proposta para vocês é, ao invés de ditados, eu vou trazer memes. E aí, em cima desses memes, eu quero ver vocês completando eles. Se souber o meme, lindo, beleza. Acertou. Se não souber, inventa. Eu tenho certeza que você escolheu memes que eu não vou saber. Ó, eu vou dar uma colher de chá, tá? Porque tem... Tô dando uma olhadinha aqui no nosso roteiro, feito com muito carinho pela nossa equipe de produção e curadoria, que inclusive arrasam demais. E tem desde Taylor Swift, tem Bia do Brás, tem MC Teteu, tem Carol Conká, tem um pouquinho de tudo. Boa. Tá? Tem, assim, universos mais intergeracionais, tem coisas mais Gen Z, tá? Aqui vai. Vou começar, então, com a primeira, com você, Sartori. Tá bom. Eu fico totalmente nervosa, porque apesar de eu parecer ser totalmente Gen Z, eu já fiz 30 anos, então eu já tô na categoria do Zillennial, que é o grupo que, assim, teve resistência pra baixar o TikTok, mas baixou. Eu baixei, gente, eu tô lá. Eu tô tentando ser cronicamente online. Eu tô tentando já consumir mais do meme. Mas enfim, vamos lá, joga no peito. Enquanto isso, em algum lugar... Chuta, o que vai na cabeça. Em Chique Chique Bahia. Muito bom. Bom, como a loirinha do pop é dos Estados Unidos, o final é da Pensilvânia. Mas eu vou defender meu Brasil. É isso. Brasil Core, Brasil Core, é chique chique mesmo. Vamos lá. Vixe Maria. E agora, falando em Brasil, a frase é o Brasil? É o Brasil que tá afundando. É o Brasil do Brasil. É o Brasil. É o Brasil do Brasil. Brasil do Brasil. Ah lá, a gente poderia ter trocado de lugar. É o Brasil do Brasil. É o Brasil do Brasil. É Brasil! Está chegando a hora, Brasil! Adoro! Por isso que eu queria começar pra você. Tá fácil essa pra você. Sabia. Fala pra mim de que show da Xuxa é esse. Aí vocês eu ainda pego. Então, mas olha, Verdade. então já revelando, cuidado, porque você já ficou cringe. Já dá... Já passou isso. Não, mas galera da produção, bota essa na lista aí na próxima, sabe? Pra dar um desconto. Vamos lá. Mais uma. Pois eu vim. Mas eu deveria ter ficado. Esse é o dilema do jovem adulto. Resolvendo várias questões da vida adulta. Deveria mesmo dessa aí? Acho que não. A da frase é, pois eu vim, mesmo assim. Mesmo assim. Pois eu vim, mesmo assim. Pois eu vim mesmo assim. Também nossa é um querida Iguana grande Moura. resumo da vida adulta. É isso aí. Eu vim mesmo assim. Aquele o meme que tá viralizando agora no Twitter também, que é o... Tem que ir, né, fi? É contrato. É muito bom. É tipo isso. Ou a gente também tem visto bastante o pessoal dizendo, pra me ver hoje em dia, só pagando. Só pagando. Só pagando. Esse aí Agenda. tá... Esse Fora tá, isso. tá... Cheio de compromisso. Você, Sartori. Minha mãe. Lembrei do... Ai. Me veio... Minha mãe, que linda ela. Essa? Tá brincando. Que linda. Contexto, é a Lia Kay. A Lia foi uma participante do Big Brother de muitos anos atrás. E aí... Isso é engraçado também na internet, né? Quanto a cultura e os memes, eles não são só atuais, eles são cíclicos e vão voltando. E aí, nesse caso em específico, é um BBB de uns 15 anos, em que a Lia recebe uma ligação da mãe. Teve uma ação lá pra eles conversarem com os pais. E aí, a primeira frase que ela faz quando ela atende é... Minha mãe, que linda. E chorando, assim. E aí todo mundo resgata isso hoje em dia e fica usando no Twitter, adoidado. Muito bom. Minha mãe, eu continuo. Continua no jogo. Que linda! A última. Eu não leio isso antes, tá? Eu leio na hora, então o react, ele é realmente ao vivo. Me apresente, sou Teteu, sou o seu. É uma música. Peraí, começa de novo? Me apresente, sou Teteu, sou o seu. Cachorrinho. Sou o seu Papai Noel. Aí. É uma música do MC Teteu. Jingle bell, jingle bell, me apresento, sou Teteu, sou o seu Papai Noel. A última, Sartori. Me auto. Sabotei. Não, tomou spoiler, mas não é possível. Carol Conká, nossa A mãe língua Carol de Conká. chicote. A língua de chicote. Me auto-sabotei. Vamos inverter papéis agora? Vocês querem sabendo? Sopraram no meu ouvido aqui que além dos memes, que eram pra vocês adivinharem, agora vocês vão ter que fazer o adivinhar ditados populares e completar ditados populares. Sensacional. Vocês, então, têm agora
uma lista, que eu não vi essa lista. Vocês vão me colocar agora na saia justa. Tem alguns aqui que eu também não sabe? Não, mas é bom. Mas tá Fiquei vendo, na dúvida Márcio? se ele já tinha acabado aqui no final ou se era aí que ele ia completar. É Eu fiquei totalmente nervosa. Tá vendo, Márcio? A dinâmica também é essa, de no final do dia não botar as crianças tudo pra adivinhar ditado popular. É isso. Agora me enrosquei, botei vocês pra adivinhar meme, agora eu tenho que adivinhar ditado. A diferença entre remédio e veneno é... O açúcar? Sei lá. Não é ruim, mas é a dose. Adoro. Uau, nossa, essa é profunda, né? boa. Essa é meio Cortella. Né? Tá mais frágil em paz. Sim, o que te cura. Não tem uma autoria? Que te cura também pode matar. É né? o que te mata. Você tá andando descalço onde? Onde já passaram antes. Onde o urubu anda de tênis. Puta, não. Tá inventando, para. A produção jogou no chat Urubu. GPT. Isso existe real? Você conhecia essa, Marcelo? Eu não conhecia, não. Ih, gente, olha lá, estão inventando. é muito Parem boa, de né? inventar pessoas, parem de inventar memes. Quem tem burro, Não corre na estrada, não corre na água, não compra cavalo. quem tem burro não compra. Eu queria A muito gente saber é o contexto. 019 core. A gente deveria saber que, diretamente do interior de São Paulo, que quem tem burro não compra cavalo. Mas a gente aqui sem saber. De fato, ficarei devendo desculpa, mãe. Mais uma, pra gente finalizar. Eu vou te dar uma de boi aqui que você vai saber. É. Quem come quieto, Come sempre. Não? Não tá errado, não tá errado. Almoça e janta. mas não tá- almoça e janta, Pô, eu fui muito segura. come sempre. Ah, gente. Tá certo. Tá vendo? Não deixa de estar certo. 0 pontos. A nossa única Total de 0 ganhadora da pontos. dinâmica. Foi ela. Sartori. Porra. Muito bom, gente. Mas vamos lá. Dando continuidade à nossa sequência de negócios. Márcio, a gente tava falando sobre essa quantidade de stakeholders muitas vezes necessária pra gente poder fazer um projeto acontecer, uma campanha acontecer. No entanto, a JCon e também o Grupo FSB como um todo consegue atender as marcas de maneira muito unificada e garantir que essa quebra de silos também aconteça. Por que que isso veio? Foi muito uma demanda de mercado, mas por que que isso até hoje ainda é relevante? Por mais compartimentado que ficou o mundo do marketing como um todo, a base, ela continua sendo a mesma, né? Assim, as pessoas se relacionam com as marcas, elas se relacionam racionalmente e emocionalmente, mais do que nunca. Talvez isso tenha crescido, a relação emocional. As marcas passaram a ser quase como pessoas, né? E, portanto, e no mundo cheio de marcas, portanto, você precisa gerar alguma identificação. Uma identificação que não é sobre só o produto que seja bom e que você goste de usar Sim. e queira ter para você, mas sobre o que ela acredita, ser igual ou parecido com o que você acredita, sobre como ela pensa, todas as personalidades que existem na gente. Né? O que o Grupo FSB acredita é na reputação das marcas. Né? O que o grupo faz é construir um ecossistema totalmente em torno da reputação. Porque, no final das contas, ao se pronunciar, ao falar, você tá colocando a sua imagem, tá expondo a sua imagem para hater, para quem gosta, para quem não vai ligar, né? E para quem tá afim de construir uma relação com ela. Então é assim, importante você medir, é importante você não fugir da essência da marca, mesmo que alguém não goste, porque você não vai conseguir agradar todo mundo o tempo todo. E acho que essa essência, o como muda, mas a essência não muda. O que não vai mudar. O como muda, porque hoje nasceram, enquanto a gente está falando aqui, mais 2 redes sociais. Aí a gente vai começar a ver coisas novas em lugares novos. A gente não falava de inteligência artificial 3 anos atrás. Hoje não se fala em outra coisa. Então, todas essas tecnologias e todas essas coisas, elas vão aparecer, elas vão tem coisa que chega para ficar, tem coisa que chega e sai. Né, o mundo paralelo que a gente viveu de 2, 3 anos atrás, ninguém sabe mais hoje do que está acontecendo. Mas a reputação das marcas e como elas se expressam e como... Então, nesse ponto, o Grupo FSB, ele entendeu
isso, e aí você tem uma parte que é lidar com a imprensa, uma parte que é lidar com o creator, uma parte que é lidar com a propaganda, uma parte que é lidar com o social, e aí você tem esse ecossistema para cuidar da reputação da marca, como a marca se expressa nesse mundo maluco que a gente vive hoje. Márcio, eu quero pegar teu gancho, porque a gente tava falando de reputação agora nesse instante, e aí quero levar pro mundo da música, do entretenimento, essa história, por que ainda hoje, e cada vez mais, se torna relevante também marcas conseguirem se associar, de fato, com artistas, se associar, de fato, com creators, com essas pessoas que não nasceram no contexto da novela ou da rádio, mas são extremamente relevantes para a cultura. Hoje, os creators e os artistas, eles têm Mas vou falar mais dos creators, eu acho, porque, enfim, a nossa forma de consumir entretenimento, ela tem mudado muito, e aí, no fim, os artistas acabam sendo creators, e os creators acabam sendo pessoas como eu e vocês, que encontraram uma forma muito única de se expressar, mas que, mais do que isso, que gera conexão e reconhecimento. Então, são pessoas que já estão se comunicando com as pessoas, né? Hoje, a maioria dos creators já são das novas gerações, justamente porque o consumo digital já é algo nativo, né, para essa geração. E eles conseguem criar, de fato, essa conexão. Eles sabem o que o próprio público deles gosta de consumir, qual é a forma de conversar, o que vai, de fato, atingir aquelas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, cada creator é muito único, né? Porque é isso, são pessoas, indivíduos que têm sua própria autenticidade. Quando as marcas conseguem encontrar creators que partilham da mesma mensagem, do mesmo valor, pô, match perfeito. Você vai falar com um público que já tem identificação com aquele criador e a marca usa isso como veículo. Para as marcas, eu acho que é muito importante para você conseguir gerar uma conversa que seja, de fato, relevante para aquele público. E o creator é o canal para isso. Eu acho que cada vez mais isso tem ficado evidente. E aí eu vou até puxar a sardinha, porque a gente também não precisa olhar só pro creator como pessoas, né, como eu e vocês, mas trazendo o exemplo do Duolingo, né, do que se criou em cima da figura da marca e como o próprio personagem virou também um creator. Então, hoje eu acho que as marcas têm um mundo de possibilidades para explorar, né? Todo mundo quer ser o Duolingo, mas nem todo mundo tá pronto para ser cringe mesmo e dar a cara a tapa. Eu acho que tem alternativas para quem quer fazer isso e tem alternativas para quem quer uma abordagem mais conservadora, né? Quem quer um creator que só conversa ou quer um creator que cria universo, que cria história. Então, eu acho que as marcas têm muito de onde beber e hoje, na minha concepção, os creators são a forma de você atingir cada uma dessas comunidades, né? Desses nichos. Eu vou entrar um pouquinho no mundo dela, assim, que eu acho uma coisa que é muito interessante e que ela falou, assim. O creator é o único cara que ele é veículo, mensagem e celebridade ao mesmo tempo, né? Então, assim, ele consegue respaldar uma marca, ele consegue ser quem transmite, quem faz chegar a mensagem, e ele consegue atingir a audiência, né? Então, a gente sempre separou isso e a gente sempre controlou, né? E aí, por causa disso, você também fica meio na mão, né? Porque você não sabe o que esse cara vai falar depois em outra situação. E às vezes você se surpreende também positivamente. Mas, por exemplo, você pega o que aconteceu com o Felca, hoje você tem que pensar 2 vezes se você vai fazer alguma ação com ele. Não pro bem ou pro mal. É assim, você não pode parecer oportunista, porque o que esse cara levantou é uma coisa muito importante. Ele até trouxe, né, que negou dezenas de publicidades justamente porque é muito importante. Mas ele justamente por causa da credibilidade que ele construiu e a força e o poder da audiência que ele tem, ele conseguiu explodir a própria bolha dos creators, né? Foi parar, fantástico. Em poucos dias, né? Viraliza na quarta, domingo tava no Fantástico. Então você não pode entrar na sequência, pedir pra ele, então agora toma esse líquido aqui, porque assim não tem. Compra amaciante. Não vai rolar. Assim, então você tem que entrar, entender qual é o editorial daquele veículo, que é aquela pessoa que atinge aquela audiência, né?
e trabalhar de um jeito autêntico, como ela colocou. A autenticidade é muito importante daí. Deixa eu trazer um outro ponto que eu acho que também as marcas precisam, nesse aspecto, também estar um pouco dispostas a perder o controle, sabe? Obviamente, um cancelamento é muito difícil de lidar, né? Mas você poder deixar, de fato, os criadores mostrarem quem eles são e de verdade entender se a sua marca tem, né, a conexão com eles e deixar isso livre, no fim, para as novas gerações, faz muito, muito sentido. É isso também que se espera, né? E aí eu vou trazer para um outro exemplo, né? Uma coisa mais leve, assim, né? Mas que a gente às vezes comenta quando a gente tem que, enfim, levar o assunto da Gen Z, que é o caso da estagiária da Stone, que para mim, né, ele também traz muito sobre como a marca, às vezes, só precisa estar disposta a perder o controle e achar uma forma, né, de dar certo, que foi a estagiária que, sem querer, estava com o Instagram da Stone logado no Instagram dela, gravou o carnaval inteiro, ela de fantasia, curtiu a vida, postou tudo no Instagram da empresa, depois postou vídeo chorando, por favor, empresa, socorro, eu só tava vivendo a vida. E eles conseguiram transformar isso numa campanha. Até então, a estagiária tá se divertindo porque a marca não, né? Sabe? Gente. Então, como que até nesse momento, então, a marca fala, ok, perdemos o controle aqui rapidinho, mas vamos usar isso a nosso favor, sabe? Sim, eu gosto da mentalidade que você traz de... Gente, tá bom, o Startup paga o post, amanhã é um novo dia, sabe? Não é um grande problema, não é uma crise, você não vai manchar a reputação da marca. Ainda mais para as novas gerações que, ok, tá tudo bem, amanhã é um novo dia, e cancela hoje, amanhã cancela de novo, e depois volta e nada acontecer. A HBO Max trocou de nome 30 vezes, foi lá e fez um post falando, troquei sim de nome 30 vezes, X no nome, X no nome, X no nome. Quem não cortou o cabelo na pandemia, quem não pintou de outra cor. Não cortou uma franjinha. É o comportamento do consumo dos dias de hoje. O Márcio, eu prometi que a gente ia entrar na seara de Cannes Lions. Por quê? Fui nesses últimos 2 anos. Já foi quantas vezes? Fui bastante. Muitas. Não sabe nem as contas. Não. Eu sou recente. Mais de 10. Não sou cobra criada de Cannes Lions, então. Tô na nata ali do início dessa jornada, porque a minha primeira ida foi em contexto de primeira vez que Cannes traz a pauta de Creator Economy. Legal. Como uma track, como uma categoria também a ser premiada. Só que um dos pontos que a gente observa é como a Creator Economy em Cannes ainda é tratada muito como o puxadinho, né? Até a Rafa Lotto da UPix fez uma matéria, um artigo pro pessoal da Exame, onde dentro ela coloca uma frase de que os publicitários estão brindando Cannes e as premiações, enquanto o modelo de negócios deles estão derretendo dentro do Brasil. E aí, como que a gente consegue equilibrar mais esse contexto do creator, esse contexto nativo digital, esse contexto desse novo formato das marcas também atingirem o consumidor, com a tradição, com o que a publicidade sempre representa, com o que a gente ainda tem de valor e tem de aporte e com os modelos tradicionais mesmo de negócio? Eu vou adicionar um pouquinho a polêmica de Cannes esse ano, tá? Para essa resposta que eu vou te dar, porque a gente vai conseguir tocar nisso. E é uma crítica que eu tenho, eu achei ótimo que você puxou esse assunto, porque é uma crítica que eu tenho há um bom tempo. Eu sempre aprendo quando eu vou para Cannes, apesar de eu ter ido muito, eu acho maravilhoso, porque é difícil você reunir tanta gente que trabalha com a economia criativa, né, colocar todo mundo junto ao mesmo tempo, discutindo a indústria durante uma semana, né? Mas assim, desde os primórdios da internet, a gente passou a ter um novo jurado. Esse jurado é o quem mais interessa, que é o consumidor. Aí veio o advento da gente conseguir dar um push nos posts e na coisa. Então, aquilo lá deu milhões de views. Beleza, você botou dinheiro e fez chegar. Mesmo assim, as plataformas hoje, né, e o mundo que a gente vive hoje, que deixou de ser um monólogo, porque era monólogo. Então, como era monólogo, você precisava sentar num lugar, assistir, dar uma nota de 0 a 10 e falar, olha, parabéns, você é campeão, então você vai ganhar um Leão de Ouro. Cara, a partir do momento que ele virou um diálogo entre muitos... E esse ano a gente viu que muitos mesmo... E ele passou, além do diálogo, ele virou debate, ele virou muito mais coisa... O negócio está julgado quando ele chega lá. Ele está mais do que julgado. Julgado por quem interessa, porque é quem compra, por quem engaja, por quem... E eu acho que
o creator, ele é espia dorsal disso, E né? a gente viu que nem na ficha técnica alguns creators estavam da própria categoria de social creators. É uma loucura. Por quê? Porque assim, cara, se você colocou se você fez um uso de um creator que foi absurdamente importante para a É o marca... criativo ali, basicamente. assim, por que tem uma categoria de creator? Porque você deve olhar lá, alguém tá olhando o bolo todo de grana que existe na propaganda como um todo e tá vendo alguns veículos caindo um pouco e creator assim. Se tá assim, por quê? Porque tá funcionando. Se tá funcionando, pô, eu preciso melhorar o uso, porque tá todo mundo usando. Então como é que eu faço melhor? Sim. Como é que eu faço melhor? Tem que ser mais autêntico, tem que ser mais um engraçado, processo tem que estar na também. cultura, tem que ter a ver com a plataforma. Então dá para avaliar um monte de coisa. E quem avaliou, quem interessa, que é o público. Beleza, se você quer colocar para o júri, e aí você coloca para o júri, e o júri, eu fico assustado, como o júri às vezes não tem bom senso, porque os escândalos que aconteceram esse ano são de cases que se você vê ali, você fala assim, é óbvio que não é possível daquilo ter sido feito. É óbvio assim, Inflado. é impossível você fazer um copo de plástico com um microplástico que tem no seu sangue. É impossível. E aí você precisa ser cientista pra provar que... Entendeu? E aí o júri tá lá e o cara tá com o celular na mão. Deixa eu ver quanto precisa de plástico, quantos litros de sangue eu preciso para ter... Assim, não é difícil. Então, assim, o que eu tô falando independente de quem fez, assim, eu acho assim, o Cannes deveria falar assim, eu sou um festival de criatividade. E aí a gente vai julgar. Mas assim, ou o contrário, assim, eu sou um festival que vai prezar pelo que realmente foi pro ar, do jeito certo, e que provou uma certa eficiência com relação ao desafio que a marca tinha. Esse é outro caminho. O que não pode é o festival do vamos tentar ganhar prêmio e de qualquer jeito, porque depois isso eu vou poder usar para ganhar cliente na coisa. E essa questão do papel do júri, porque quanto melhor você definir o objetivo do festival, melhor vai ter o papel do júri. Isso vale muito para uma economia que está em plena ascensão e que hoje, assim, talvez nos júris e no festival ela é um puxadinho, mas na vida real do marketing, ela é espia dorsal. É o que tá trazendo resultado de negócio, muitas vezes, para muita empresa tradicional. É isso. Posso te fazer uma pergunta polêmica nesse aspecto? Porque você falou, né? Muita coisa praticamente já vem julgada, né? A gente já tem um júri olhando ali de fora. Como que você entende também isso para as marcas e para o próprio júri de terem que se desprender um pouco do ego nesse aspecto para realmente ouvir os criadores, ouvir o consumidor e trazer isso como aprendizado, tanto para você julgar, mas tanto para você marca, né? Se desprender desse ego que é ter a estatueta na mão e realmente fazer as coisas que o público quer consumir e ver propósito, né? Eu vou te dar um caso real, né? Porque falei aqui de um caso que foi polêmico esse ano, mas é um caso que é um pouco mais antigo, mas que de fato aconteceu, né? Dove fez lá atrás um negócio que chamaram de sketches, né? Assim, como é que eu vou provar a beleza real? Então, eu vou desenhar a pessoa descrevendo, a pessoa descrevendo, e vou comparar com a própria pessoa. E vou falar da autoestima. Cara, esse experimento aconteceu, ele foi pro ar, ele chegou lá com um batalhão de milhões de views e likes, e engajamento, e pessoas mandando pro outro, e tudo mais, que se eu fosse da equipe da Unilever, da Ogilvy, de todo mundo que trabalhou, da produtora, todo mundo que esteve envolvido, eu já estaria... Você nem precisa ir para Cannes, você já ganhou. Você já ganhou, entendeu? Você já ganhou. Né? Sim. E aí que eu acho que é engraçado, porque isso deveria inflar o ego. No entanto, o cara precisa do leãozinho lá, entendeu? Assim, mas, assim, é legal. Eu não acho assim, eu não vou também
ser hipócrita aqui e falar, não gosto de receber preço. Todo mundo gosta. O cliente gosta, todo mundo A gosta. chancela a validação. Então, assim, é legal você chegar lá e aí, pô, o negócio seria esquisito se eles não ganhassem, né? Então, quando tem isso, mas é autêntico como foi, putz, eu acho que vale, o cara tem que Aí é ganhar e reconhecimento tem do que ir pro trabalho bem palco, feito, e né? é legal, e pronto, sabe? É legal. E acho que aí não é... Ele é menos ego e muito mais recompensa. Pô, eu fiz um trabalho que ele entrou na cultura popular, ele furou a bolha da propaganda, ele virou discussão nas redes sociais, ele parou as mulheres para pensarem na autoestima. Pô. Então ela cumpriu uma função social, ela cumpriu um negócio muito maior. Esse é o maior prêmio que tem, depois é a recompensa disso. E a recompensa disso é uma estátua, beleza. A gente fugiu, de novo, pendularmente, nessa sociedade pendular, por causa da inteligência artificial, agora é tudo, você acaba puxando, você acaba esticando um pouco a corda às vezes. E às vezes estica e estoura. Estica e estoura. E eu acho que nesse sentido, o uso do creator, ele pode chegar com esse negócio. Eu fiz um negócio que mudou a cultura. Chega lá, reconhece só, porque já fez, ele aconteceu aqui, né? Quantos exemplos a gente tem? Vamos pra nossa próxima dinâmica. A gente Maria. vai subir e descer no papo, que é negócio, assim que a gente gosta. Mas a próxima dinâmica, a pergunta que eu tenho pra vocês é: qual foi a última vez que jogaram stop? Faz tempo. Faz tempo. Então é isso que eu vou propor agora para vocês. A gente vai jogar um stop com algumas categorias. Então, pranchetas Prancheta na em mão. mãos. Teremos prêmios. Tá vendo, ó? Vocês são competitivos? Eu sou muito. É. Competitivo também? Eu sou, mas eu tô vendo as categorias aqui, eu acho que não vai adiantar eu ser muito competitivo, não. Regrinhas do nosso stop. Márcio, você que tá mais perto de mim, estou aqui com o nosso abecedário. Boa. Então, eu vou pedir que você feche os olhos e aponte para uma letra que vai ser a primeira que a gente vai começar a jogar, tá? Vou até dar uma girada. Você vai dar uma aqui. girada? Vou. Fecha o olhinho aí. Todas Não, menos um essa. pouquinho mais do lado, um pouquinho mais do lado. Aí, tá bom. Vamos então de letra... Gente, aqui é do W. Ah, sim, esquece. Não, fecha esse quiosque. W ia ser difícil, cara. W não, peraí. Aí eu virando um pouquinho pro lado. Começaremos então com a letra A. Qual a regra? Não vai ter tempo. Quem terminar primeiro fala stop. Se a gente falar as mesmas palavras, aí vale 5 pontos. Se for diferente, 10. Tá bom? Stop. Caramba! Falei que tava difícil conseguir finalizar, hein? Nossa, Vamos assim, lá. Primeira categoria. vergonhoso. Janzi faz, Janzi tem, Gabriela Sartori. Vazia. Não Zero consegui pontos. responder 0 pontos pra ela. Márcio Oliveira. Eu vou ser cancelado, mas acorda tarde. Ah, esse seria o estereótipo que eu queria tanto na minha vida. Nossa, esse é o estereótipo que eu desejaria sempre. Adoraria falar que eu tenho. E eu coloquei amar. Ah, legal. Fui no campo da emoção aqui. Então, vai, 10 pontos, Márcio. Se eu fosse um meme, seria? Esse aí é 0 pra mim. Gabriela Eu Sartori. coloquei o ai, Gabi. Sabe? Afinal, eu sou a Gabi. Tem uma figurinha que eu moro com 2 amigas. Toda vez que acontece qualquer coisa, elas mandam pra mim essa figurinha. Ai, Gabi. Ai, Gabi, sinceramente. Sinceramente. Eu botei Ana Maria. Ana Maria é um meme. Ana Maria é o próprio ela é meme. perfeita. Ela é realmente... Bom dia, menino. Bom dia, menina. É ela. Meu feed é... Alucinado. Uau, bom. Gabriela Sartori. Aberto, no sentido... Aberto. Aberto. Ah, olha Chegou, só. Não é privado. Não é do feed 0. o seu Não é feed- do feed 0. E Chegou, o meu, viu? coloquei autoral. Meu hobby secreto é... 0. Você, Sartori. Eu coloquei amassar slime, sabe? Com foco em que eu precisei puxar aqui o verbo bem lá no fundo da... Virou um acting, né? Virou um acting e eu ganhei 10 pontos aqui, não adianta vocês Muito bom. Não adianta falar que não vai. falar que não. O meu hobby secreto é ator. Atuar. Atuar. Vamos lá, quantos pontos então? Tô com 20. 20, 30. 40.
Comecei bem dessa vez. Não, no último episódio eu perdi de lavada, tá? Então, eu vou Em treinar termos de casa. previsão, eu sou campeão, você vai ver. Tá bom. Porque eu tá já bom. previa que eu ia ser o último. Prediction. Vamos lá para nossa próxima letra. Vou dar uma virada aqui. Vai lá, você vai com tudo. Letra G. G. Valendo. Competitivos aqui que eu tô vendo as canetas aceleradaças. Ai, hobby secreto. Você já tá aí, bebê. Como pode? Não, eu vou pulando, você não tá entendendo. Ih, gente. Stop. Ih, gente. Eu peguei um meme de 1915, tá? Tudo bem. Da época do rádio tá ótimo. Vamos lá, Márcio. Gen Z faz tem? Gargalhadas. Gargalhadas. Boa. KKK. Sartori? Ganha milhões na internet. Ai, que sonho. Todo eu Gen adoraria. Z. Adoraria que você fosse um estereótipo bom também. Coloquei gastar. Também é bom. Gasta dinheiro. Gasta dinheiro. Eu comprei a da Shein. É isso aí. E Shopee. acaba com Ih, tudo. Rapaz. Se eu fosse um meme, eu seria? O gatinho do keyboard. Uau, sim. Muito bom. Perfeito. Não, muito bom. 15 pontos pra ele. Porra, esse tem que ter incremento. Dá 5 a mais. 15 pontos pra ele. Ele foi lá no primeiro fio que ligou a internet e pegou esse meme. Genial. Exatamente. Márcio, muito bom. Meu feed é... Não, qual que é o seu meu meme? é zero. Não fiz sei. meme. Eu coloquei o famoso Girls and Gays. Isso aqui é Ok. apenas para Girls and Gays. Verdade. Gays e Bom, garotas. Meu feed é... Genuíno. Genuíno. Meu é glamouroso. E o meu é gracioso. Uau, gente, vocês estão Bem bons adjetivos, girl. né? Meu hobby secreto é Márcio. Game. Game, eu também. 5 pontos. E meu 0 pontos, não preenchi. Ia escrever uma atrocidade aqui pra não ser cancelada, eu tive que apagar. Quantos pontos vocês terminaram de saldo? 35. 25. 30. Ah, tá Olha, acirrado a prediction essa do disputa. campeão aqui vem forte. Agora apontou. A Juliette começou o Big Brother assim. Juro! Tava mal e depois E terminou depois campeã. a mais seguida. Já diria Thiago Leifert. Vamos para a nossa última rodada. Aí eu tô tenso. Sartori, aponte você agora. Totalmente Isso aí já vendada. Cadê, Big Boss? Ajuda aí. Essa aqui. Foi. Qual que é? P. Eita, lasqueira. Stop. Agora eu dancei. Agora Consegui sim, fazer a vitória vem pra ela. Vamos lá. Gen Z fase tem Sartori. Perde tempo no celular. Acaba com eles! Perfeito, meu Deus. Perfeito. Tá, meu. Ai, pior que é verdade. Jogando contra a Gen É que Z. essa letra, ela faz você pensar só besteira. E aí eu me perdi, porque eu fiquei com pu em tudo. E aí eu não consegui, zero. Muito bom. Se eu fosse um meme, eu seria... Eu seria o para a gravação. Para a gravação. Essa você foi nativa digital, tá? Nativa. Essa foi Gen Z. E o ambiente propício. Eu queria muito dar meu close. Você. Nada. Nada. Eu coloquei a Panterona da Inês Brasil. Tá bom. Também então. fui na origem. Fui na origem. Meu feed é... Eu ia falar uma mentira, que era parado, mas mas vale, é uma característica. Pontuou. Pra mim Pontuou, pontuou. 10 pontos. 10 pontos pra ele. Sartori. Coloquei privado. Antes era aberto, agora ele é privado. A Gen Z inconstante vai mudando de, Era de isso. comportamento. Deu uma inconstância. Acabou, Hora privated. concorda, hora não. É isso. Mas ó, o meu feed do Instagram é aberto, do Twitter não. Olha, porque as O meu medo é ir pra um atrocidades reality. Eu vou apagar o Twitter, imagina. Acabou Não. quando eu sei. E o meu feed eu botei padrão. 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 Bem Fofo. padrãozinho. Meu hobby secreto é... Programar. Programar. É real ou inventou? Eu inventei. Isso é bom, Sartori? Pintar Bobbie Goods. Uau! Caraca, Tô você muito Gen Z hoje, gente. O raio labubônico caiu nessa sala. E o meu foi procurar memes. Tá Boa. ótimo. Curadoria, vai. Curadoria de memes. Curadoria. Procurar memes virou meu trabalho, pô. Virou curadoria. Transforme seu hobby em trabalho. É isso. Quantos pontos finais aí, Sartori, nessa rodada? O meu foi 30. 20. Vamos fazer a soma total para Ah, tá. 7,5. 7,5. Ixi, pessoal, acho que deu Gabriela Sartori, hein? Quanto? 100. 95!
Aí, ó. Ou seja, minha previsão com P, ela foi, sou o último. Márcio, você prometeu, pô. Eu falei que eu ia Fez ser o a último, prediction. consegui, pô. Mas eu não fui um último ridículo, assim. Não, foi achei, não passou embaixo da mesa. É isso. 75. Não, foi Tá, bom. tá bom. Respostas icônicas. Eu quero que a gente agora, já nos caminhando para o encerramento desse papo, que passamos por muita coisa, hein? Passamos, foi Falamos legal. de negócios, agência, Cannes, Creator Economy, um pouquinho de tudo. Eu quero saber, como que vocês explicariam o trabalho de vocês para uma criança de 7 anos? Olha, eu já tentei, porque eu tenho gêmeas. Pequenas? Eu tenho gêmeas pequenas. E aí? Não, agora não, né? Agora elas já estão grandes. Agora, quando elas tinham 7 anos. É uma explicação que ela vem mudando ao longo dos anos. Isso que é o mais legal, né? Porque a propaganda já foi vista como uma coisa de transformar supérfluo e necessário. Né? No fundo, você vive sem um celular, mas você não vive. A verdade é, você não vai conseguir viver. E algumas marcas falam, de jeito nenhum que eu vou viver sem. Mas eu não acho mais que é isso hoje, assim. Eu acho que coloco marcas na conversa do dia a dia delas. Das maneiras mais diferentes possíveis, não necessariamente só para vender. Demais. E você, Sartori, como você explicaria para uma criança? Olha, eu tava indo numa vibe um pouco mais lúdica. Por favor, por favor. Do tipo, sabe dancinha de TikTok? Então, eu ajudo a transformar essa dancinha na mensagem de uma marca. Eu pego essa dancinha que pode parecer uma coisa nada importante, mas na verdade eu, além de dar importância para aquilo, ainda pego uma marca e ajudo essa marca a dar importância para aquilo. Então acho que era isso. Se fosse para uma... Oi, a titia... Pega a dancinha de TikTok e seria nesse lugar. E que mensagem que vocês deixam para as lideranças de marketing quanto ao momento que a gente está hoje no presente e quanto a futuro? O que a gente pode esperar? O que a gente tem que acalmar nossos corações? Acho que a melhor mensagem que eu acredito hoje é tem muita coisa que vai mudar. Tem muita tecnologia que vai chegar. Tem muita coisa que vai chegar e sair. A única coisa que vai te colocar sempre na velocidade ou sempre pronto para estar sentado numa cadeira de liderança nesse mercado, na verdade são duas. Uma é empatia, com quem você trabalha e para quem você trabalha. Quando eu falo para quem, é para quem você quer conversar lá na ponta, né, o consumidor. Essa é a primeira coisa. E a outra é curiosidade. Porque se você não for curioso bastante para saber o que está acontecendo naquela plataforma que você não baixou ainda e você tem que baixar para descobrir o que está acontecendo, você pode perder um bonde do que está acontecendo. Chegou a AI, você vai entrar ou não vai entrar? Você vai usar ou não vai usar? Assim, primeiro usa para falar que não gosta. Né? Então, assim, a curiosidade, saber, entender e tudo mais, vai te movimentar. E aí, você se colocar no lugar do outro é a segunda coisa mais importante que tem, dos diferentes outros e outras que existem, para você conseguir trabalhar com diferentes pessoas, que é a coisa mais fundamental hoje. Todo mundo fala de diversidade, no fundo são diferentes maneiras, diferentes pessoas de diferentes lugares, não é o que sempre falam de orientação sexual. Não, é assim, o background, você veio da onde? Você mora onde? Que gosta, qual a sua vivência na sua vida? Porque é isso que vai trazer coisas diferentes para você. Você vai se colocar no lugar daquela pessoa, vai entender o universo dela, para você poder falar lá na frente com o público que também pensa com certeza bem diferente de você. E aí você tem que saber se colocar lá para poder fazer a mensagem chegar lá para ele do jeito certo. Então, acho que são essas duas coisas só. E no seu caso, Sartori? Olha, se eu tivesse que falar para as lideranças hoje, a primeira coisa que vem à minha cabeça é: abram as portas para a Gen Z. A gente já está no mercado. Isso é um fato. 30 anos já, né? 30 anos, bebê. A gente criança. já está no mercado. E a gente não está ontem no mercado, né? A gente está há 10 anos no mercado.
A gente está produzindo, a gente está aprendendo, e mesmo que seja de uma forma diferente do que vem sendo feito, abram as portas. Queiram saber como as novas gerações podem contribuir para além do mercado de trabalho. Estou falando na sua casa, na sua família, né? Isso que você falou, uma plataforma nova, um assunto novo, o próprio meme, o que os seus filhos estão consumindo, né? Dentro, fora de casa. A Gen Z já está fora da casa dos pais, sabe? Já são indivíduos, né, que têm a sua vivência, o seu background, sua experiência. Então, eu acho, de fato, que existe muito espaço para essa nova geração compartilhar no mercado, né, trazer novidade para o mercado. Então, lideranças, se desprendam desses conceitos aí que a gente vê rolando no LinkedIn, do quanto é difícil de trabalhar com a Gen Z, do quanto é uma geração resistente, uma geração que acorda tarde, uma geração que só quer ficar no celular, porque é uma geração que tem muito mais do que isso para oferecer, e quem abrir as portas primeiro, realmente abraçar, vai sair na frente. Bem legal. Que demais. Legal. E o que tá passando no feed de vocês e que vocês querem compartilhar? Seja um conteúdo, um livro, uma série, um filme que vale pra quem tá nos assistindo e nos ouvindo? Assim, no feed, hoje, série, eu gostei muito de uma série ultimamente que chama Gotas Divinas, que é absolutamente maravilhosa. É minissérie, assim, eu tô numa pegada de minissérie, porque... muito bom, né? Porque, é bom que acaba, sabe? 4 assim, episódios, 6, tal. quase você faz uma mini maratona, meia maratona, porque assim, correr uma maratona inteira destrói o corpo. Uma meia maratona é boa. Então, meias maratonas de série são boas, e Nasce uma Estrela é um livro que ele é muito atual, vale a pena ler. Vou começar pela leitura, porque eu recentemente comecei um livro que chama 21 lições para o século XXI. Eu nunca consigo pronunciar o nome do autor, eu acho que é Yuval Harari, o mesmo autor de Sapiens. Então, depois que ele escreveu Sapiens e, enfim, algumas continuações, ele fez esse livro que traz um pouco do que ele achava que ia acontecer nos próximos anos. Até agora ele tem acertado tudo, e ele fala muito sobre medicina, sobre inteligência artificial, Qual que é esse? É Nexus, né? Ou não? Esse é 21 lições para o século XXI. O Nexus é o recente agora, eu tô louco né? pra ler esse aí também. Então, esse eu ainda não li também, mas Tá na lista, né? Já tá na minha lista. Né? Então, eu recomendaria, porque é um autor que redefiniu muito do que a gente conhece sobre história, e eu acho que é uma bíblia, assim, vale muito a pena. Que demais. Que delícia de conversa, de verdade. Adorei muito também. Obrigado. Muito Eu sempre legal trago mesmo. essa pauta, assim, de que não é sobre a geração da vez, né? Não é só sobre a Gen Z, não é só sobre a Gen Alpha, ao contrário. E que essa conversa intergeracional, até por isso que o nome é XYZ, da gente poder trazer desde os baby boomers até as gerações mais novas, e todo mundo com o seu próprio repertório, com a sua própria perspectiva, trocando sobre futuro, sobre negócio, sobre creator economy. Então, obrigado mesmo pela presença de vocês. Eu que agradeço, e parabéns pelo formato, a maneira, a descontração, as brincadeiras no meio. Acho que isso aí é absolutamente inovador e gostoso de fazer. Muito legal, uma troca, adorei muito Também. conhecer você. A gente Foi muito conversou legal, um pouquinho aprendi. agora aqui. É muito você estar do lado de alguém que você aprende durante uma hora, você está aprendendo mesmo, aqui. né? Todo dia Demais. a gente aprende aqui. Obrigado, Muito gente. bom. Valeu. E se você gostou de mais um episódio do XYZ, não deixe de acompanhar, porque essa é uma parceria da MMA Brasil com a Trop, e teremos outros episódios aí pela frente. Então, vejo você lá. Tchau, tchau.